Essa é a primeira vez que eu viajo de trem. E eu tô no Vietnã. Há 3 anos atrás eu tinha apenas sonhos de vir pra cá. Porque eu monto as peças, mas eu não tenho controle. E às vezes eu sinto que a minha vida adulta me ensina a ser criança. Não no sentido infantil, mas daquela pureza e entrega à paisagem, mesmo que ela mude. E no meu caso, tá sempre mudando. Viver em mudança, sozinha, não é pra qualquer um. Mas eu recomendo pra qualquer uma. Pelo menos uma vez na vida. Às vezes a simples observação ensina mais do que as palavras. Aprender a testemunhar. Aqui em Hue a noite é muito viva. É tão quente de tarde que é impossível sair. Acho que esse vídeo tomou forma de vlog. Definitivamente isso é um vlog. Hoje eu quero ter um dia divertido. Eu acho que faz falta pra mim essa questão de me divertir, sabe? Como meu estilo de vida acaba sendo que eu acabo não bebendo e não indo pra festa, né, naturalmente. Eu sinto que às vezes na vida adulta falta esses espaços de diversão no sentido passivo, né? Quando você é criança, a diversão faz parte do dia a dia. Às vezes na vida adulta a gente tem que buscar isso, né? O dia em si, quem faz sou eu, né? Parece clichê, parece bobo, mas é verdade. E pra um dia divertido eu vou me maquiar. Só o básico, né? Eu gosto de fazer uma coisinha assim, ó, pum, 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 e um rímel. Porque eu tô com umas olheiras por causa da ferritina baixa, ou sei lá, se eu tô tendo uma noite de sono não muito boa, não sei. Nem quero pensar nisso, porque já é um dia divertido. Mas essa orelha, você vai sair daí. Ai, ai. Eu queria comer uma coisa bem nutritiva hoje. Eu acabei de reservar um walking tour por Hue. Eu vou gravar tudo porque eu quero documentar minha vida. Eu quero criar. Eu só quero criar por criar. Nesse estado mesmo, sabe? De criatividade. De animação, de inspiração, a gente pode chamar de inner child, né? De criança interior. Nutrir esse lado nosso. A vida pode ser mais divertida. Cansei de falar essa palavra. Do que estar scrolleando no celular. Com as ferramentas que a gente tem. E bora lá. Comer? Lembra daquela história que eu tô aprendendo a controlar menos a vida? Às vezes meu controle vem em forma de intenção. Fica mais bonito assim. Cliquei em um lugar qualquer do mapa e encontrei o Inhá, um restaurante familiar, uma casinha no final de um beco sem saída. Buscando no menu, percebo que não tem cardápio de comida e ninguém nem me perguntou o que eu quero. Até que... Eu acho que não é sobre escolher o prato, porque eles me trouxeram tudo isso. Gente, esse é meu café da manhã, tá? Comi o que vem, que acho que é o prato da casa. Uma sopa, acho que é de peixe. Se quiser que é peixe também, daqui deve ser carne de porco, que eu não como. Mas... não sei o que fazer agora. Morning Glory, eu conheço. Que tem na Tailândia também. Eu pensava que eu não ia ser capaz de comer tudo, mas eu terminei já de comer, tá muito bom. Mas tô muito feliz. Esse foi o melhor restaurante que eu fui no Vietnã. Melhor comida mesmo. A mistura que eles fizeram, tipo, os pequenos pratos assim, com peixe, com abacaxi, assado, sei lá, com caldo, muito bom. Acabei de chegar aqui pra fazer o walking tour, achava que eu ia chegar atrasada, mas na verdade estou um pouco adiantada. Tá muito quente, tô suando muito.
Carregar o tripé também é um desafio por si só, mas bora lá, porque ele tem sua funcionalidade, né? Tudo pela arte. Estar no ambiente imperial à primeira vista é encantador. Tudo é pensado através do conhecimento do Feng Shui, na tentativa de organizar a energia do espaço, proteger e manter a harmonia. Chegamos aqui. Mas eu não posso ignorar a consciência que ergue e sustenta esse sistema, o imperialismo. Afinal, tudo que protege também escolhe o que fica do lado de fora. Harmonia e proteção? Para quem? A guia nos explica sobre as mulheres que eram silenciadas e seguiam a regra das 3 obediências: obedecer ao pai na infância, ao marido na vida adulta e, ao ficar viúva, ao filho. Como seria se eu tivesse nascido aqui naquele tempo? Quais resquícios desse passado vivem em mim, em nós? Porque não importa a nacionalidade, não importa que país estamos, sempre que falamos de reis e monarquia e tudo isso, dinastia, sempre é sobre alguns seres humanos são melhores, são mais merecedores, são escolhidos, são do que outros, né? Eles têm mais poder, mais regalias e ao mesmo tempo fazem os outros de tipo escravo, de, enfim, usam muito, né? As pessoas, então, sempre é igual, muda a máscara de como é apresentado isso. The concubine have no children. They have to live in the tomb, near the tomb, to take care for the king's coffin, or live in the pagoda. They become a nun. Well educated, good looking. They can become the female maid and live inside here to serve for the royal family. And 28 too old to get married. So some of them chose to live here for the whole life. O tour terminou já faz meia hora. Eu amo pessoas, é minha paixão. Tô aqui sentada e aí passou um casal do Vietnã, porque eles já moram nos Estados Unidos. A gente começou a conversar. Eu senti muito, muito amor. Eu não sei explicar. Cara, é o que eu amo fazer. Eles estão ali ainda. E agora eu falei com uma mulher da Indonésia e o filho dela também, pequenininho. Gente, eu saio assim das conversas, mesmo que for uma conversa rápida, básica, eu sinto tanto amor pelas pessoas, é tipo uma explosão dentro de mim. A pessoa vai embora, eu fico sorrindo sozinha, assim. Cara, não precisa de chorar. A maioria das pessoas que eu encontro, eu tenho tempo de conversar e a pessoa tá aberta ali, né? É muito bom isso, essa sensação. Acabei de ver que a atração fechou e eu ainda tô aqui. Minha moto era pra ficar só 2 horas lá, ficou tipo 4. My name is Laura. Laura, wow. Where are you from? I'm from Brazil, and you? Quebro esses muros imaginários que nos separam, ao me abrir para conectar com qualquer um. Your first time in Perth? Yes, my first time. Acho que essa emoção toda que eu sinto quando me conecto com as pessoas é porque profundamente eu anseio aquele sentimento de pertencer. E nesse tipo de troca genuína, eu consigo sentir isso. Uma troca sem interesse por detrás. Naquela manhã eu tinha acordado com uma abertura para a vida. Começou a trovejar, eu acho que vai chover. Eu tô um pouco longe, mas vai dar tudo certo. Vou tentar encontrar algum lugar para ler meu livro agora.
eu pus no mapa qualquer café, só cliquei em qualquer um. Quando eu cheguei, eu vi que o café tinha que fazer uma trilha pra ir pra lá. Fiquei, cara, não é possível. Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu tô numa floresta com árvores altas assim. E onde que é o café? Eu tenho que fazer uma trilha pra chegar lá. Eu olho pro lado e tem, não sei, uma estrutura assim imperial. Eu não entendi nada. Eu fiquei, cara, onde que eu tô? Tô num lugar místico, histórico, sei lá. Buscando um café e parar nessa floresta. Mano, coisa mais louca e linda mesmo. Eu achei muito mágico tudo, sério. A maneira que aconteceu as coisas. E as árvores balançando, trovejando, chovendo um pouco. Cara, aqui tem uma energia tão mística, misteriosa. Tantos sons também. Ah, sons porque tá tipo ventando bastante ali. Que dá um pouco de medo, cara. Normal, né? Tá dando raios. Essa floresta agora, cara, muito louco porque não tem ninguém aqui. Nenhuma alma viva, nenhum sinal de humano, tá ligado? Não sei nem se eu podia estar aqui, mas energeticamente falando também. Ah, claro que eu podia, né? Senão não estaria cheia de calafrios mesmo. Ah, eu não vou nem ficar falando no vídeo, porque tem uma energia de quase visual. E aí eu encontrei que o café, na verdade, eu passei. Era numa casa, você tem que entrar assim na casa. E aí eu achava que era só uma casa. E agora eu tô aqui no café de uma família, tem uma mãe com 2 filhos pequenininhos. Tomei meu chá de gengibre. E daqui a pouco eles vão fechar. E ela me falou que isso daí era a tumba, é onde fica a tumba da rainha. E justo hoje eu tava falando sobre a bendita rainha. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bye. Everybody, reform are not looking for cost competitiveness. They are looking for a strong digital infrastructure. They are looking for We're going! Hello! Aceitei um tour com o local, mas eu nem sabia pra onde íamos. Uau! no problem. Okay. Let's go! Cái đề rửa luôn, cái đề rửa cũng cầm bó hết luôn, cầm bó được nữa nha. Cũng bỏ cái tay xuống. Rửa tập cho khỏe nha. Chị Na tập cho khỏe. Ele colocou essa chafé em mim. Ela tá fazendo um incenso aqui com canela. Entre uma paisagem incrível e outra, ele insistia para que eu fosse até meu próximo destino com ele. De moto, $200, muito além do que eu poderia pagar.
muito além do normal no Vietnã. Eu queria silêncio, paisagem, sentir o vento. No, I'm serious. No problem. Ah, Tentei dizer não de várias maneiras, mas ele era criativo e persistente. Then you see Vinh Mục Thano DMZ. After DMZ, and then you see in Hieng Lương Flypo. So many waterfall village. And then say One Night Khe Sun. After One Night Khe Sun, and then Ho Chi Minh Trail up. Yeah, and then Phong Na. Say what you will at the hardware store. Don't get you started talking about sports, baby. I want you to talk to me. Paramos numa vila bem local. A chuva aperta. Algo naquele momento me dizia que era importante. Aprofundamos a conversa e eu escutei a história da sua vida. Meu olhar por ele amoleceu. Vi quem ele era realmente, por detrás de um guia turístico. Desde pequeno ele teve que se virar sozinho. Seus pais eram alcoólatras, muita violência dentro de casa. E eu me vi nele. Ele também teve que desenvolver sua maneira para sobreviver no mundo. Um coração cheio de amor. Eu percebo que ele também anseia o mesmo pertencimento. Ele também quer ser visto. Também quer ter uma vida um pouco mais divertida. E afinal, quem não? essa é a primeira vez no Sleeper Bus. Tô indo pra Phong Nha, desde hoje.